Nessa aula, nós iniciaremos a unidade 2 de Mecânica dos Fluidos, a unidade dedicada ao assunto estática dos fluidos. Como o próprio nome diz, estática dos fluidos, daqui em diante, dentro dessa unidade 2, nós vamos lidar com fluidos em situação de repouso e dos fenômenos causados por esse fluido dentro dessa situação de repouso. Se fôssemos resumir brevemente o que vamos estudar dentro dessa unidade 2, seria o estudo da pressão e dos efeitos que a pressão vai causar sobre superfícies totalmente submersas ou parcialmente imersas. O efeito da pressão sobre essas superfícies, conforme nós já conseguimos deduzir, é uma força, porque se pegarmos a pressão e multiplicarmos pela área sobre a qual essa pressão atua, nós temos uma força. Então, basicamente, o que estudaremos dentro dessa unidade 2, que é uma unidade relativamente longa, são forças causadas pela pressão dos fluidos em situação em que os fluidos se encontram em repouso. Futuramente, nós teremos condições também de calcular forças em condições de fluidos se movimentando, em condições de escoamento. Mas os princípios físicos e, portanto, as equações que serão utilizadas vão ser diferentes. Então, nós vamos ver aqui um bloco de equações que vai ser utilizado para se calcular forças sobre superfícies decorrentes da ação da pressão de fluidos em repouso e, futuramente, vamos ver um conjunto de equações onde nós vamos calcular forças decorrentes da ação de fluido em movimento. Nessa unidade 2, como o próprio nome diz, estática dos fluidos, portanto, estudaremos fluidos em repouso, nós vamos esquecer momentaneamente algumas propriedades dos fluidos que vimos na unidade anterior e que estão mais vinculadas à questão de movimento. Dentre essas propriedades, nós citamos a viscosidade dos fluidos. Então, tanto a viscosidade dinâmica quanto a viscosidade cinemática são propriedades de interesse quando analisamos fluidos em situação dinâmica, ou seja, fluidos se movimentando. Nesse caso, como os fluidos estarão em repouso, essas propriedades elas não serão tão importantes, portanto, nem vão aparecer nos equacionamentos que iremos deduzir a seguir. Mas, uma propriedade muito importante aparecerá aqui, a massa específica e suas derivadas, como a densidade e o peso específico dos fluidos. Então, se fôssemos traçar um caminho rápido para entendermos o que vamos estudar aqui dentro dessa unidade 2, nós vamos estudar o seguinte: a partir da propriedade de massa específica, vamos quantificar a pressão de fluidos em situação de repouso e, posteriormente, a partir dessa pressão, nós vamos quantificar forças causadas por esse fluido em repouso sobre superfícies. Então, vamos lá. Temos aqui, então, dois tipos de duas substâncias, né? Considerando que essas substâncias sejam substâncias fluidas, e nós estudamos na unidade anterior que a ação de uma força DF exercida paralelamente a uma determinada área dA vai causar sobre essa área dA uma tensão cisalhante dF-dA, uma tensão cisalhante que, como sabemos, no sistema internacional é quantificada em Pascal, certo? Então, a atuação de uma força DF paralelamente a uma área dA, se pegarmos a relação entre essa força e essa área, nós temos aqui, então, a tensão cisalhante. Então, essa grandeza é uma grandeza muito importante no estudo de fluidos em movimento. Nós vamos esquecer momentaneamente, então, a tensão cisalhante nessa unidade pelo fato de estudarmos aqui fluidos em repouso. Então, a tensão cisalhante é dada em Pascal, no Sistema Internacional de Unidades, e o Pascal é o Newton por metro quadrado. Sendo esse material, esse objeto de uma substância fluida, ao ser submetido à atuação dessa força BF sobre essa área dA, portanto, ao ser submetido a essa tensão cisalhante, há a tendência desse objeto se deformar continuamente, causando escoamento. Por isso que a tensão cisalhante ela está mais vinculada aos estudos de fluido em escoamento, porque ela é o agente que causa o escoamento dos fluidos. O que nós vamos estudar nessa unidade vai estar aqui mais à direita, né, nessa figura direita, onde nós temos ali uma substância fluida e sobre uma área dA vai atuar uma força DF
perpendicular a essa área DA. Nota que essa força ela é perpendicular à área DA, muito diferente da força anterior, que era paralela, e além de ser perpendicular, ela expressa sobre essa área DA uma ideia de compressão. A força DF ela está comprimindo a área DA. Nesse sentido, nós já chegamos até a adiantar, na unidade anterior, que uma força que comprime uma determinada área, que portanto passa a ideia de compressão, ela, quando dividido por essa área, gera o agente que nós vamos chamar de pressão. dF/dA, a pressão também é quantificada, portanto, em unidade de força sobre unidade de área. No sistema internacional, essa pressão vai ser dada também em Pascal, em Newton por metro quadrado, mas sempre com a ideia de expressar esse sentido, essa ideia de compressão sobre a área DA. Então, chegamos até a comentar que a pressão é uma espécie de tensão normal, mas aquela tensão normal, que é estudada lá na mecânica dos sólidos, lá nas estruturas, ela é positiva quando traciona e negativa quando comprime. A pressão, ela tem uma ideia contrária, ela é positiva quando comprime e negativa quando traciona. Sendo então uma relação entre uma força e uma área, no sistema internacional a pressão é dada em Newton por metro quadrado, embora, obviamente, essa não vá ser a única unidade de pressão. Existe, na vida prática, existem várias unidades de pressão. Mas vão existir algumas que são mais utilizadas nos estudos hidráulicos e são para essas unidades que nós vamos nos direcionar. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre várias unidades de pressão e quais são aquelas mais utilizadas ali dentro da engenharia civil, dentro da engenharia hidráulica. Então, vamos deixar registrado aqui o que é a pressão. É aquela variável que expressa o efeito de compressão sobre uma determinada superfície. A pressão ela vai atuar em praticamente todos os sistemas hidráulicos e, portanto, é interessante que a gente identifique essas pressões nesses sistemas hidráulicos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui uma adutora de água. A adutora de água é aquela tubulação geralmente de diâmetro grande e extensa, de grande comprimento, que interliga o ponto onde é feita a captação de água. Vamos imaginar que essa captação de água possa ser feita num rio ou num lago, num reservatório, interligando essa região de captação de água, no lago, rio ou reservatório, até uma estação de tratamento de água. Temos, nesse caso, uma chamada adutora de água bruta, ou seja, aquela tubulação, aquele conduto que vai transportar água não tratada, portanto, água bruta. Existe também a adutora de água tratada, que interliga a estação de tratamento de água com o reservatório de distribuição. Normalmente, essas adutoras de água tratada elas são um pouco mais curtas, normalmente, do que as adutoras de água bruta, pelo fato de que os mananciais nos quais se retira a água do abastecimento, eles estão localizados mais distantes das cidades. E isso, de certa forma, não é ruim, porque acaba protegendo melhor esses mananciais, embora isso ocorra às custas de condutos, de linhas de condutos muito extensas, portanto, de adutoras de água bruta muito extensas. Então, nós temos aqui um adutor, um exemplo de uma imagem de adutora que passa aí do lado de uma estrada. Normalmente, esse tipo de linhas de tubulações, eles acompanham realmente essas estradas, o que facilita, de certa forma, manutenções, eventuais manutenções nessas tubulações. É melhor passar essas linhas de tubulação na faixa de servidão das estradas do que, por exemplo, passar essa tubulação dentro de uma propriedade privada, por exemplo, o que poderia facilitar que essa tubulação fosse danificada, se ela estivesse dentro de uma propriedade particular, o que dificultaria operações de manutenção dessa linha de tubulações. Quando essa linha de tubulações, que é a adutora, ela é colocada na faixa de servidão de estradas, isso acaba facilitando o acesso para a sua manutenção. Haja vista que a faixa de servidão ela não é de propriedade privada, ela não é de propriedade particular, certo? Então, isso acaba facilitando ali operações de manutenção.
Essa adutora que nós estamos vendo nessa foto, ela está apoiada sobre o terreno. Não é bem sobre o terreno, ela está apoiada sobre blocos de concreto, né? E nós chamamos essa adutora de adutora apoiada. Existem tubulações de adutoras que também estão enterradas, mas sempre vislumbrando colocá-la nas faixas de servidão das estradas. Então, às vezes, a adutora ela não parte daquele princípio de ligar dois pontos de uma maneira reta, linear, né? O menor caminho entre dois pontos é uma reta. Nem sempre a adutora ela vai ser esse caminho exatamente linear entre um ponto e outro, haja vista que ela acaba acompanhando estradas que interligam regiões próximas lá do ponto de captação até as regiões próximas da estação de tratamento de água. Quando essas adutoras, por exemplo, elas entram dentro das cidades, normalmente elas ficam enterradas sob os canteiros de avenidas ou de ruas mais largas. Bom, o que nós queremos dizer aqui é o seguinte: vamos imaginar uma determinada seção transversal dessa adutora, como se nós fizéssemos o corte aqui, uma determinada seção transversal dessa tubulação, uma seção transversal circular. Dentro dessa tubulação passa, portanto, água, e essa água ela passa com grande velocidade. Vamos imaginar que ela está sendo retirada lá de um ponto, lá na captação, e enviada aqui até a estação de tratamento de água. Então, a água ela cruza essa determinada seção transversal e cruza normalmente com velocidades grandes. Isso vai acabar por condicionar uma certa força sobre essa seção transversal. Então, vamos imaginar essa seção transversal que nós traçamos aqui. Ela foi redesenhada aqui na parte direita desse slide. Veja que toda a tubulação ela está preenchida pela água, toda a tubulação ela é preenchida pela água, e a água dentro desse sistema ela tem uma força que tende a comprimir as paredes internas. Então, se pegarmos as paredes internas dessa tubulação, a força exercida pela água está no sentido de comprimir essas paredes internas. Se nós analisarmos uma determinada área DA, por exemplo, se nós isolarmos aqui, por exemplo, uma área DA específica, uma área DA do lado de dentro da tubulação, portanto, aquela área DA que está em contato, né, com o fluido que escoa lá dentro da tubulação, né, essa área DA ela está, portanto, submetida a uma força DF. E, portanto, DF dividido por DA, veja que DF ela é perpendicular à área DA, e isso vai acarretar aqui a existência de uma pressão interna dentro dessa tubulação. Então, essa força DF dividida pela área DA, ela vai gerar uma pressão interna dentro dessa tubulação. O que é interessante, pessoal, é que sendo essa pressão uma pressão positiva, porque é uma pressão de compressão, a gente nota que a água dentro desse tubo ela quer sair. E se eventualmente for feito um pequeno furo nessa tubulação, se houver um pequeno vazamento, um pequeno furo nessa tubulação, a água jorra para fora dessa tubulação, justamente pelo fato dela estar querendo sair, do fato dela estar comprimindo as paredes internas. Isso ocorre, então, quando temos as chamadas pressões positivas. Mas daqui a pouco a gente vai definir melhor o que é uma pressão positiva e o que é uma pressão negativa, embora a gente já vá adiantando aí alguns exemplos. Esse tipo de tubulação, onde o fluido, no caso aqui a água, né, mas vale para qualquer tipo de fluido, onde o fluido preenche toda a seção transversal, temos um líquido preenchendo toda a seção transversal, e que é pressurizada, a tubulação é pressurizada, ou seja, todas as suas paredes estão submetidas à ação de uma pressão, nós chamamos então de conduto forçado. Certo? Então, o conduto forçado é aquela tubulação que tem o líquido preenchendo todas as paredes, o fluido preenche toda a dimensão, todo o espaço interno da tubulação, portanto, toda a seção transversal, e as paredes são pressurizadas, ou seja, o escoamento ocorre sob pressão. Vamos deixar isso aí anotado para ficar registrado, porque vamos usar muito esse termo daqui para frente, conduto forçado. Então, fica aqui registrado o conceito de conduto forçado. Conduto forçado é aquele no qual o fluido preenche toda a seção transversal, ou seja, o fluido ele ocupa toda a seção transversal desse conduto, e além disso,
esse fluido pressuriza todas as paredes internas. Então, toda a região de paredes internas dessa tubulação, ela é pressurizada por esse fluido. Nessa imagem, fica registrado aqui, temos o exemplo de uma adutora de água bruta, mas há outros exemplos que nós vamos seguir nos slides seguintes aqui. Esse exemplo aqui é interessante porque ele é uma estação de bombeamento, uma das estações de bombeamento do sistema de transposição do Rio São Francisco. Então a gente verifica que em corte é uma estação elevatória ou estação de bombeamento. Esse termo é muito utilizado aí na engenharia civil, estação elevatória ou estação de bombeamento. Vamos deixar isso registrado também. A gente fica comentando sobre esses termos, estação elevatória, adutora, porque são termos bastante usados na engenharia civil. E muitos dos exemplos dos exercícios que a gente vai resolver futuramente são exercícios desses sistemas, certo? Então, sempre, pessoal, que aparecer o nome aí, estação elevatória, nós estamos nos referindo a locais onde há bombeamento, certo? Então, aqui nós temos uma estação elevatória que faz parte do sistema de transposição do Rio São Francisco. Como que ocorre esse sistema? A água ela é succionada dessa região, conhecida como poço de sucção, uma vez que a entrada dessa água no sistema de bombeamento ocorre por essa tubulação, que é chamada aqui de tubulação de sucção, certo? Então, esse trecho de tubulação que antecede aqui a bomba, vamos deixar registrado aqui a bomba, BBA, a bomba é essa parte alaranjada. Então, esse trecho de tubulação, que normalmente é curto e que antecede a bomba, que vem antes da bomba, é chamada de tubulação de sucção. Vamos deixar anotado. Então, fica aí registrado esse trecho conhecido como tubulação de sucção, esse trecho aqui. Na tubulação de sucção, nós vamos notar que a seção transversal ela é totalmente preenchida pelo fluido. Então, se fizermos um corte aqui nessa tubulação de sucção, vamos imaginar que seja, por exemplo, um corte AA, vamos imaginar esse corte aqui, ó, AA, feito nessa tubulação, como se estivéssemos fazendo aqui esse corte, e aí esse corte AA que a gente visualiza aqui em planta, o corte AA, como se nós visualizássemos esse corte. O que a gente tem nesse sistema é a água também preenchendo toda a tubulação, toda a parte interna da seção transversal. Mas nesse caso, existe um fenômeno de sucção, onde as pressões são negativas. E aqui, então, em vez da água que escoa lá dentro, em vez dessa água comprimir as paredes internas, essa água ela está tracionando as paredes internas. Isso vai acontecer então nessas situações que são situações de sucção, que vai levar a pressões negativas nessa posição, nessa seção transversal, uma vez que cada área DA ela vai ser tracionada, vamos imaginar essa área aqui DA da parede interna, essa área DA, ela vai ser tracionada pela força DF, certo? Então nós temos aqui uma área DA, mas do lado de dentro da tubulação, uma área DA que é tracionada pela força DF. Veja que DF é perpendicular à área DA e isso gera aqui nesse sistema uma pressão, porém uma pressão negativa, uma vez que a força ocorre no sentido de tracionar a tubulação. Veja, pessoal, que se por acaso for feito um pequeno furo nesse trecho de tubulação, pegarmos aqui a parte superior, acima do nível de água, vamos imaginar que o nível de água seja por aqui, por exemplo, esse seja o nível de água, então o nosso corte A está acima do nível de água, vocês podem observar. Se por acaso for feito um furo nessa tubulação, nessa situação onde a pressão é negativa, ou seja, onde a força DF traciona as paredes internas do tubo, não vai acontecer do líquido que está dentro da tubulação ser jorrado para fora da tubulação, dele vazar para fora da tubulação. O que vai acontecer é que o ar do lado de fora da tubulação, o ar atmosférico, situado do lado de fora da tubulação, ele vai ser atraído para o interior da tubulação. Portanto, haverá entrada de ar e não a saída do líquido. Isso nessa situação onde a pressão é negativa, onde as forças DF tracionam as paredes internas. A água, então, ela é captada aqui pela tubulação de sucção,
passa dentro da bomba, e a bomba é uma máquina de fluxo que tem o papel de impulsionar a água, de fornecer energia hidráulica para essa água, de forma que ela possa normalmente subir determinadas cotas, certo? E talvez é por isso mesmo que o nome desse sistema é estação elevatória, porque ela tem o papel de elevar a água. Veja que a água ela é captada de um nível mais baixo, de uma cota mais baixa, e transportada para uma cota mais elevada, mais alta. Portanto, a água ela é elevada pela bomba, daí o nome estação elevatória. Então, ao passar pela bomba, por dentro da bomba, essa água ela vai ser impulsionada pelo rotor da bomba, né? Então essa bomba pode ter um ou mais rotores, dependendo do caso. Depois, no estudo lá das máquinas de fluxo, nós vamos detalhar isso de uma forma melhor, mais precisa, né? Então a água ela vai entrar em contato com os rotores dessa bomba, esses rotores vão impulsionar essa água e vão impulsionar essa água para que ela saia pela tubulação conhecida como tubulação de recalque, a tubulação que vem depois da bomba. Então, depois da bomba, nós temos a tubulação conhecida como tubulação de recalque. Vamos deixar isso anotado também. Esse termo recalque é muito comum também na engenharia civil, né? Existe o recalque lá da mecânica dos solos, recalque da área de fundações, recalque de estruturas, e existe o recalque da hidráulica. O recalque da hidráulica também é um termo muito comum que está vinculado à elevação de água, ao bombeamento de água. Então, também, sempre que vocês ouvirem esse termo, tem uma instalação de recalque ali, significa que há ali uma estação de bombeamento de água, porque o trecho de tubulação que vem após a bomba é chamada de tubulação de recalque. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa parte? Nós vamos fazer um corte, por exemplo, um corte BB, na tubulação de recalque, um trecho qualquer aqui da tubulação de recalque. Vamos fazer esse corte aqui, vamos chamar esse corte aqui de corte BB, de forma que a gente consiga visualizar a seção transversal dentro desse corte. Temos aqui então a seção transversal na tubulação de recalque. Veja que o líquido preenche toda a seção transversal nesse corte BB, né? Então temos aqui o corte BB, o líquido preenche toda a seção transversal, mas de maneira contrária ou oposta à que ocorre na tubulação de sucção. Aqui as pressões ocorrem no sentido de exercer compressão sobre as paredes internas, certo? Então aqui os elementos de força DF que a água faz sobre as paredes internas da tubulação, então esse elemento de força DF da água sobre uma parede interna ou sobre um elemento de área interno da tubulação, sempre do lado interno do tubo, que é o lado que está em contato com a água, ou seja, essa área DA é sempre do lado de dentro. Essa força DF ela vai ocorrer no sentido de comprimir essa área DA, o que não vai nos dar aqui pressões positivas, porque são esforços de compressão, conforme é a definição da própria pressão. E sendo esses esforços de compressão das paredes internas, ou seja, as forças DF estão empurrando as paredes internas, um eventual furo nessa tubulação vai produzir aquele jorro de água que nós já comentamos que ocorre lá nas adutoras também, certo? E aqui nas tubulações de recalque nós normalmente temos, principalmente na saída da bomba, que é onde o fluido, conforme nós falamos, foi impulsionado pelos rotores, bem ali na saída das bombas, normalmente nós temos pressões muito grandes, valores muito elevados de pressões. E quanto maior a pressão, a gente já pode começar a ter a noção dessa ideia, maior vai ser a altura desse jorro se houver, porventura, um vazamento. Os vazamentos de água em tubulações, em condutos forçados, conforme nós temos aqui, porque ambos os trechos são condutos forçados, tanto o trecho de sucção quanto o trecho de recalque, porque estão dentro da definição que nós demos no slide anterior, né? Conduto forçado, toda a parede, toda a seção é preenchida pelo fluido e o fluido pressuriza as paredes internas. Então, nos dois casos, tanto na sucção quanto no recalque, nós temos aqui um conduto forçado, certo? Então, pessoal, esses condutos forçados, eles têm o valor da pressão interna, principalmente nas pressões positivas, muito vinculado à capacidade de vazamento. Se essas pressões internas forem pressões muito grandes,
o potencial de surgir vazamento nesses condutos aumenta. Nós vamos comentar isso com mais especificidade depois, também, principalmente lá na parte de dinâmica dos fluidos, mas nós já podemos ter em mente essa ideia. Quanto maior for o valor da pressão dentro desses condutos forçados, essa pressão ela está fazendo com que a água pressione as paredes internas, é como se a água estivesse doidinha para sair aqui de dentro da tubulação, nesse caso aqui, certo? Ou ela encontrando um furinho, uma brecha para ela escapa com uma quantidade maior, ou seja, os vazamentos são potencializados nos locais onde as pressões positivas são pressões muito grandes, certo? Aqui temos então dois exemplos interessantes de um trecho do mesmo sistema, que é o sistema de bombeamento, mas um trecho onde as pressões tracionam as paredes internas, onde as forças tracionam as paredes internas, levando a pressões negativas, e um trecho onde a força DF comprime as paredes internas, levando a pressões positivas. As pressões também atuam nas caixas d'água, nos tanques de água, né? Se nós analisarmos essa caixa d'água, e aqui a gente vai considerar esses sistemas com água em repouso, né? Então às vezes essa água possa ter um pequeno movimento, esse movimento ocorre com velocidades muito baixas, e é um movimento condicionado durante o enchimento e esvaziamento da caixa d'água, né? Enquanto essa caixa d'água está sendo preenchida, a tubulação de alimentação que lança a água para dentro dela, e isso produz um movimento. Quando essa caixa d'água está sendo esvaziada, quando a retirada de água dela, há um setor onde é feita a retirada de água, e esse setor, normalmente situado na parte de baixo dessas caixas d'água, induz o movimento naqueles setores. Mas a maior parte desse reservatório, desse tanque, dessa caixa d'água, as velocidades são muito baixas, e nós podemos lidar com esse sistema dentro da ótica da estática dos fluidos. Principalmente nesse caso que a gente vê na figura aqui, onde não tem nem entrada nem saída de água, a água está preenchendo esse tanque, certo? Então, pessoal, se nós isolarmos dentro desse tanque, por exemplo, uma parede interna, um elemento de parede interna, a gente está sempre desenhando isso aqui de vermelho, vamos imaginar aqui, ó, esse elemento de parede interna aqui, esse elemento DA. Esse elemento DA, ele está, conforme vocês podem ver, sobre a ação de uma força. Nesse caso, essa força ela é muito específica, porque é o peso das parcelas de fluido que estão situadas acima dessa área DA. Vocês conseguem enxergar? Se nós visualizarmos aqui, ó, há um volume de fluido que está acima dessa área DA. Esse volume de fluido tem um peso que é exercido sobre essa área DA, portanto, exerce a força DF. Nesse caso específico, essa força DF é o peso. Veja que essa força DF ela está no sentido de comprimir a parede interna, a área DA, a área interna de dentro do tanque. Portanto, temos aqui uma pressão que também é positiva. Se nós analisarmos as paredes laterais, um trecho, por exemplo, de parede lateral, vamos imaginar esse trecho aqui, ó, com a área DA no lado de dentro, portanto, em contato com o fluido, fluido também vai exercer sobre essa parede DA uma certa força DF, que vai ocorrer no sentido de comprimir essa área DA. Portanto, nesses tanques, nós vamos ter sempre pressões decorrentes de forças de compressão. As pressões vão ser sempre positivas. E aqui nós temos a atuação da chamada pressão estática, nesse caso específico, que é o grande agente de interesse no estudo da estática dos fluidos. É a pressão decorrente do fluido em repouso, né? As pressões que são verificadas em situações onde o fluido está em repouso. Então, boa parte do nosso estudo nessa unidade 2 está aqui na quantificação dessa pressão, da pressão estática. Vamos ver aqui mais alguns sistemas. Esse mesmo raciocínio com a pressão estática, ele pode ser aplicado lá sobre as barragens. E uma das grandes aplicações dessa unidade 2 é justamente no cálculo de forças sobre barragens. Vamos imaginar então, pessoal, que a gente tem aqui, ó, do lado de dentro da barragem, em contato com o reservatório, uma área DA nesse paramento de montante, né, nesse paramento de montante da barragem. Então, temos aqui uma área DA, sobre essa área DA
vai atuar uma força DF, que nós vamos aprender a quantificar ainda nessa unidade, nós vamos calcular essas forças ainda dentro dessas unidades. Essa força DF, né? Eu escrevi ali DA, mas é DF. Essa força DF, ela está no sentido de comprimir essa área DA, e temos, portanto, aqui nesses sistemas pressões também positivas, e são pressões estáticas, certo? Pelo fato de o fluido estar praticamente em repouso. Embora nos reservatórios, nos lagos formados por barragens, haja uma certa movimentação, principalmente superficial, essa movimentação principalmente aqui na superfície da água, induzida pelo vento, então são ondas formadas pelo vento, grande parte da massa líquida desses reservatórios, ela está com velocidade muito baixa, com velocidade praticamente zero, e, portanto, nesses casos, podem ser aplicadas as condições de estática dos fluidos, as condições que nós vamos analisar aqui na unidade 2. A mesma coisa acontece no paramento de montante dessa barragem que a gente verifica aqui, certo? Vamos isolar aqui um elemento de área DA para também fazermos uma análise da pressão que ocorre sobre esse elemento de área DA. Então, vamos pegar aqui um elemento de área DA lá do lado de dentro, né? Esse elemento de área DA, do lado de dentro dessa barragem, né, aqui na parede de montante, portanto em contato com o reservatório, ela vai estar submetida a uma força DF de compressão. Então ela estará submetida a uma força DF que tenderá a comprimir essa área DA. Essa força DF, sendo no sentido de comprimir essa área DA, nos levará a pressões positivas dentro desse reservatório, também em situações de pressão estática. Certo, pessoal? Aqui, por exemplo, nós temos, mais uma vez, essa análise de pressão estática e pressão dinâmica. Então, nós vamos fazer aqui a definição do que é a pressão estática e do que é a pressão dinâmica.